Você citou o Vargas e de fato, por um momento eu esqueci que esse cara existia, Diel, e eu fiquei feliz, mas aí você relembrou que ele existiu, que ele jogou. Foi mal. Me bateu uma tristeza, porque realmente ele não entrou e não fez absolutamente nada. Então vamos chegar aqui pro nosso pós-jogo. Só antes, passar aqui as mensagens do Cássio. Ele tá viva São João, mandou um viva aí para o padroeiro dele. E critica aqui o aeroporto de Hong Kong. É uma vergonha o aeroporto de Hong Kong cobrar 70 dólares na dose de whisky. Tá prostituto aí o Cássio. Grande Cássio. Volta, Cássio. Hashtag volta, Cássio. Olha o Laio aí com o chapéu caipira. Dançando, o mascote do Fortaleza todo feliz. Grande vitória da equipe do Leão do PC, que conseguiu 2 gols, foi superior. Não sei se foi superior. No primeiro tempo o Atlético foi melhor ali, aos trancos e barrancos. Um jogo até que equilibrado, a equipe conseguiu, acho que, anular melhor as jogadas do Fortaleza, mas também era isso. O jogo passou muito pelo meio campo, as duas equipes se anulando. Primeiro tempo bem abaixo, tecnicamente muitos erros, e o Fortaleza, e o 0-0 persistiu no placar na primeira etapa. Já no segundo tempo, Fortaleza, o Atlético começou melhor, com mais ofensividade, mas Fortaleza é quem sai vitorioso. Gols, o primeiro foi do... Eu esqueci quem fez os gols, eu lembro só do Tinga. O primeiro foi do Pochettino. Exatamente, Pochettino fez o primeiro gol. E depois o Tinga tava ali na área e fez o segundo gol. No final, o Allan Kardec descontou, mas uma partida bem ruim do Atlético Mineiro, que depois do 2-0 me pareceu que largou um pouco o jogo, já focando na Libertadores, viu, Diel? Não sei se você ficou com essa sensação aí. Eu acho que, assim, o Atlético Mineiro queria sair com a vitória, mas com a vitória simples, fazer 1-0 e se fechar, né? Queria poupar o máximo de energia possível. Quando o Atlético Mineiro levou o segundo gol, aí teve a troca do Hulk ali, eu acho que isso mostrou muito bem, deu uma mensagem para o time de que poderia tentar, mas só com os jogadores que tinha. Eu ia tirar, o Filipão disse, eu vou tirar os principais jogadores, tenta aí ver o que dá, mas eu não vou arriscar muito não. O risco de lesão, como aconteceu até a jogada perigosa com o Igor Gomes, eu acho que o Atlético Mineiro entregou o jogo hoje, viu? Com todo respeito, mas foi isso que aconteceu. Depois do segundo gol, não tentar, não reagir, é uma atitude muito interessante do ponto de vista negativo. Fortaleza tem uma grande vitória contra um concorrente direto, né? Você falou muito bem, está ultrapassando o Atlético Mineiro na tabela do Brasileirão. Eu acho que saiu muito bem, saiu vitorioso e sai com moral. Início de trabalho do Filipão, tem muita coisa a resolver. Principalmente, você disse muito bem, alguns nomes aí não vão aparecer mais, né? Depois do jogo de hoje, talvez alguns nomes não apareçam mais. Eu acho que o Allan Kardec ele consegue ainda fazer alguma coisa com ele, já que fez o gol. O Filipão consegue, gosta de ter um centroavante fixo. Talvez devolva o Hulk para a ponta. Foi assim que jogou com ele na Copa do Mundo de 2014. Essa pode ser a ideia futura de Filipão. Agora o Vargas, infelizmente, o Vargas entrou e não fez nada, foi -1 em campo. Então, assim, complicada a situação do Atlético Mineiro em relação a esse jogador, porque a gente só falou o nome dele quando ele entrou e agora, né? Fora isso, ele não conseguiu fazer nada. Paulinho fez um péssimo segundo tempo e eu acho que o melhor jogador do Atlético Mineiro durante toda a partida foi o Batalha, viu? Foi o Batalha. Literalmente ele foi um guerreiro, ele voltava para marcar. Foi dele algumas finalizações ali. Bom jogador, eu não conheci. E eu acho que se continuar nessa aí, vai se destacar bastante no Campeonato Brasileiro, viu? De verdade, eu achei um ótimo jogador. E que bom volante o Atlético Mineiro arrumou, viu? O Atlético tem um ótimo volante, né? Tanto que vendeu o Alan. Não sei se foi a decisão mais correta vender para um rival direto, mas o fato é que o Batalha aí assumiu a posição, ganhou espaço e tem se destacado, né? Você citou o Vargas e de fato, por um momento eu esqueci que esse cara existia, Diel, e eu fiquei feliz, mas aí você relembrou que ele existiu, que ele jogou. Foi mal.
me bateu uma tristeza, porque realmente ele não entrou e não fez absolutamente nada. O Allan Kardec, ainda que eu tinha colocado no mesmo patamar, falando que, pô, não sei se ele ainda deve ser jogador, fez um gol, calou minha boca, né? Tava ali na área, mostrou presença de área, oportunismo. Agora o Vargas, cara, é inacreditável que a empáfia dele, né? Ele entra sem vontade alguma, erra, comete os mesmos erros dos companheiros. Então, sinceramente, não dá pra um cara desse continuar numa equipe que sonha em ser campeã de qualquer coisa. Então, é um cara que, se aparecer proposta, eu venderia pra ontem. Acho que já deu de Vargas no Atlético Mineiro. O Atlético merece coisa melhor. Agora, outros nomes aí, acho que tem que ao menos tomar. Galvão, quem contratou tem que fazer o quê com o Paulinho, por exemplo? Porra, quem contratou? Sabe, quem contratou, conversa, pô. Que também foi muito abaixo, né? Aliás, o ataque inteiro do Atlético Mineiro hoje foi abaixo. O Hulk teve até um brilharecozinho ali no começo da segunda etapa, mas foi só também no primeiro tempo muito ruim as duas equipes. E o Pavon também, irreconhecível. Zarate, outro jogador que pouco fez também. O Edenilson entrou e também... O que o Edenilson fez em campo? Nada. Então, é complicada a situação do Atlético Mineiro hoje. Não sei se a Libertadores pesou, a gente chegou a discutir isso no meio do jogo. Mas, olha, se esse nível de atuação for mantido para quarta-feira, vai ser difícil lá, hein? Pois é, vai ser difícil, vai ser difícil, cara. Mas assim, você falou do Paulinho, eu acho que a camisa 10 tá pesando pra esse jogador, viu? De verdade, eu acho que ele tá sentindo o peso da 10 do Atlético Mineiro. Não é a dele, é uma responsabilidade que talvez ele não esteja acostumado. Ele estava jogando na Alemanha, lá a cobrança é grande, mas não é como no futebol brasileiro. E aí, Estevão Barros, eu vou citar uma frase do William, ex-10 do Corinthians, hoje no Fulham, que ele disse o seguinte: a cobrança na Inglaterra não é a mesma do Brasil, lá os caras falam inglês. E você só entende se quiser, entendeu? Então acho que é. Ele falou isso aí, mesmo? Né? Ele falou isso mesmo. Depois você procura lá. A língua, né? O tal do negócio da língua lá. Que é o idioma. Se você só entende a cobrança se quiser. Sabe que o cara tá xingando, mas não procura saber do significado. Aqui no Brasil não, você entende qualquer coisa. E brasileiro sabe xingar. O brasileiro não sabe de várias coisas, ele sabe xingar, entendeu? Então acho que isso deve estar afetando o Paulinho. Que, ao meu ver, o Felipão pode fazer o trabalho que ele gosta muito de fazer, colocar jogador no banco para aprender um pouco que ele não é maior do que o clube, que ele não é maior do que o time. Isso o Felipão sabe fazer bem. E talvez seja isso que ele vai fazer com o Paulinho em alguns jogos, viu? Porque hoje não foi nada bem. E talvez tenha sido do time inicial, Estevão Barros, o que mais prejudicou os ataques, entendeu? Porque o Hulk, querendo ou não, ele tentou. O Pavon, querendo ou não, tentou chute de fora da. Agora, o que a gente pode falar do Paulinho de destaque? Sim. Eu acho que é complicado, né? É bem complicada a situação do camisa 10 do Atlético Mineiro. Você achou que o Gemerson também falhou no primeiro gol do Atlético? Porque ele tenta cortar a bola ali, resvala, ela sobra pro Pochettino, que aproveita a sobrinha, né? Coisa que o Hulk não conseguiu fazer. E aí o Atlético, a Fortaleza abre o placar, né? Os dois, tanto o Fux quanto o Gemerson, muito participativos, criando jogadas. Mas nos lances ali dos gols, o Pochettino sobe nas costas do Fux. E depois da pichotada do Gemerson. E também no lance do segundo gol, o Tinga ali sozinho na pequena área não pode também, né? Você achou que foram falhas da defesa ou foi mais mérito do Fortaleza ali, dos atletas em aproveitar? Falha de posicionamento, né? A tentativa de corte que o Gemerson fez, eu acho que é válida. Se resvalou para trás, eu acho que a gente não pode caracterizar isso como falha. Mas eu acho que aí os meias volantes, no caso o Batalha, quem entrou no lugar dele, o Edenilson e o Zarate, poderiam ter acompanhado, um deles ter acompanhado quem fez o primeiro gol foi o Pochettino. A gente tá, né, esquecendo o nome do rapaz, né? Loucura. Foi porque eu anotei 7, eu não sei se é minuto ou é gol.
É assim, o Pochettino apareceu livre por ali, então deveria. Alguns dos volantes deveriam ter marcado ele aí, quem estava no jogo. Que é o básico é por ali. O volante marca quem for fazer a infiltração. Erro de posicionamento. Coisa que eu espero eu imagino que o Filipão vá dar aquela bronca ali no vestiário. Mas eu não considero falha, não, viu, Estevam? Falha do Gemerson, não. Acho que é lance de jogo. Se fosse o Fagner, aí eu consideraria falha, entendeu? Entendi. Dá pra perseguir. Entendi. O Cássio tá aqui perseguindo você, inclusive. Ele aponta que o Paulinho foi camisa 7 do Vasco na Libertadores. E ele critica que você fala que esse Paulinho nunca jogou na Inglaterra. Mas eu não falei do Paulinho, eu falei do William. Paulinho não jogou na Inglaterra, jogou na Alemanha mesmo. Pior Um que ele Bayer falou Leverkusen. mesmo, Cássio. Eu adoraria concordar com você e achincalhar ele aqui, mas ele falou, eu lembro. Mas o fato é que hoje o Paulinho não foi bem. É um dos principais artilheiros do Atlético Mineiro. Tem se destacado aí jogando com ao lado do Hulk, mas hoje muito abaixo. E o Cássio segue xingando aqui. Latam é o lixo do mundo, tá revoltado. Bom, perdemos um patrocinador, né? O fato é isso. Latam, jamais aqui nesse canal. Latam e Claro são as duas empresas que estão proibidas aí, porque são duas farsas. A Latam está dificultando o nosso comentarista de transitar aí pelos céus do Brasil. E agora... O direito de ir e vir, né? Não está sendo respeitado. Negligenciado o direito de ir e vir do nosso comentarista, que está preso em Gramado, se eu não me engano, e não pode ir para Brasília. E que dificuldade aí o nosso comentarista passa. Realmente a Latam é uma farsa, um lixo, uma grande bosta. O que a Latam é, o Frank? Nossa, que bosta! Tá aí, né? Complicado. Latam realmente vive uma fase tenebrosa. Vamos falar do Fortaleza, então, que conseguiu uma grande vitória e mostrou no primeiro tempo, fez uma partida ruim. O Atlético, não sei se o Adiel concorda, é que é difícil usar a palavra superior, porque não é que o Atlético dominou o jogo, teve mais a bola, mas em termos ofensivos pouco fez com ela. Mas o Fortaleza teve mais dificuldade, demorou para se achar no jogo, conseguir construir jogadas ofensivas para se desvencilhar da marcação do Atlético. E no primeiro tempo ficou ali meio encaixotado, até que no segundo tempo, na escapada ali pela direita, o Thiago Galhardo faz a jogada e o Pochettino aproveita. Não sei, difícil também a gente olhar hoje e apontar um destaque individual do Fortaleza, né, Adiel? A equipe mostrou muita força, muito empenho, mas também não fez uma grande partida, né? Acho que venceu quem queria mais, quem estava um pouco mais empenhado, porque tecnicamente também o Fortaleza hoje fez uma partida abaixo. Eu acho que o Fortaleza venceu, Estevão Barros, não sei se você vai concordar, porque estava com mais vontade de ganhar o jogo, de sair com a vitória, né? Mas, assim, coletivamente não foi bem. Eu acho que se tem um destaque, pela quantidade de vezes que pegou na bola, foi o Caio Alexandre, né? Do meio de campo ali. Mas ali, não porque ele fez boas jogadas, mas assim, porque a bola passava muito por ele nas jogadas de ataque do Fortaleza. Acho que isso. Thiago Galhardo fez uma jogada que foi a do gol. O Pochettino, antes da substituição, estava jogando bem, aparecia uma hora centralizado, outra hora caindo pela ponta esquerda. E o Caleb, quando entrou, eu elogiei aqui, porque de fato ele entrou e não deixou o nível cair. Entrou se doando na marcação, puxando o contra-ataque, inclusive foi por causa de um contra-ataque dele que foi expulso ali o jogador Igor Rabelo. O Saravia. A gente tá ruim demais hoje de memória, hein? Puta que pariu. Enfim, mas eu acho que o Fortaleza ganhou por esse motivo, mais vontade de sair com a vitória na partida. Não foi uma partida vistosa das duas equipes, mas o Fortaleza foi efetivo nas duas chances que teve, uma jogada ensaiada, inclusive no segundo gol do Tinga. Eu acho que foi mais efetivo. Poderia ter saído com mais, lembra que eu falei que eu acho que o Vojvoda poderia dar ordem para o Fortaleza ir para cima, porque eu acho que, mas enfim, o futebol tem dessas coisas e num jogo ruim, Estevão Barros, o menos pior venceu, né? Não estou dizendo que os dois times são ruins, mas num jogo ruim, o menos pior saiu com a vitória. Venceu o que estava mais com vontade, eu concordo com você. O Fortaleza
no segundo tempo. O Atlético até começou melhor, mas o Fortaleza, nas oportunidades que teve, foi mais efetivo, se mostrou mais com fome de vitória. Acho que entendeu melhor o peso do jogo, mesmo que tenha um jogo aí no meio de semana. E foi lá e matou o jogo, aproveitou as oportunidades. Você citou o Caleb, que de fato entrou bem, né? Foi das substituições também, foi o que... Eu acho que todos mantiveram o nível que entraram. O nível ruim. O Caleb foi além, ele se esforçou mais. O Hércules também é um cara que acho que merece um destaque. Apesar de que, tecnicamente, hoje com a bola ele não foi tão bem, mas ocupa espaço, é forte fisicamente e faz muito bem aquela proteção à defesa. Jogador muito bom da equipe do Fortaleza. Acho difícil ele ficar muito tempo aí no Leão do PC. Certamente no final da temporada, mantendo esse nível de atuação, será contratado aí por alguma grande equipe brasileira. O camisa 35 do Fortaleza. E, meu Deus do céu, que pichotada do jogador do Bahia lá no Maracanã, no gol do Lelê. Lelê fez gol, não sei se o Cássio tá aí vendo a live. O Lelê fez gol, Cássio. Queria sua opinião sobre isso aí. O Fluminense venceu lá no Maracanã. Mas o ataque também a dupla hoje, Lutero e Galhardo, que é uma boa dupla, tem funcionado, também foi abaixo. Galhardo até que participou do primeiro gol, mas o Lutero pouco fez. Aliás, os centroavantes hoje, que partida tenebrosa dos dois. E até demorou mais para sair, se movimentava, mas não conseguia achar espaço nas defesas que prevaleceram, né? Eu até cheguei a comentar isso no jogo. As duas equipes se anularam, se preocuparam mais em anular os seus adversários do que em criar alguma coisa. E por isso um jogo fraco e ruim tecnicamente. Muita vontade, quer dizer, muita vontade, né? Por parte do Fortaleza, do Atlético nem tanto. E o Fortaleza sai com os 3 pontos merecidos, assume a 5ª posição da tabela, vai a 20 pontos. E agora vai focar na Sul-Americana, onde já está com a situação bem encaminhada também, enquanto o Atlético Mineiro tem pela frente a equipe do Libertad na terça-feira, jogo no Paraguai, um jogo de vida ou morte aí para o Atlético Mineiro. Precisa vencer para garantir a vaga na Libertadores, nas oitavas da Libertadores. Bom, no Maracanã